Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Eu já estou aqui com ele. Ele é médico fisiatra, mas o seu melhor papel é o de diretor, um dos diretores e também de coordenador do núcleo de pesquisas da AMBR, Associação Médico Espírita do Brasil. Então, a gente vai saber, dá pra gente aliar espiritualidade e ciência? É isso que a gente vai conversar hoje. Marcelo Saad. Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui. Para mim é uma honra receber você. Eu que te agradeço, Marisa, é um prazer estar aqui e espero colaborar bastante. E eu espero que nós possamos dar o nosso melhor para trazer inspiração para as pessoas e mostrar o valor da espiritualidade em tempos tão duros, em tempos em que o mundo parece cada vez mais materialista, por um lado. Mas, por outro, a gente percebe uma corrente de pessoas que tem já um pensamento metafísico bastante expressivo na sociedade. O que te parece isso? Nós estamos vivendo uma época de mudança, né? Esta mudança acompanha os desenvolvimentos da ciência também. Nos últimos 30 anos, principalmente, a questão da espiritualidade ganhou bastante relevância na saúde. Muitos estudos científicos têm demonstrado que a fé, que a positividade trazem desfechos melhores em saúde. O nível, o bem-estar religioso e espiritual do paciente tem uma associação positiva e causal com bons parâmetros de saúde física, saúde mental, qualidade de vida e longevidade. Então, atualmente, essa questão já está bem desenhada. Existe essa associação, espiritualidade e saúde. O que ainda tem para ser desenvolvido é como aplicar isso na prática, respeitando a condição de estado laico e trazendo o melhor do paciente para o tratamento médico. Eu percebo que tem uma questão assim do medo, né, dos conselhos regulatórios, do proselitismo, né, de nós tentarmos fazer a cabeça do paciente em relação a uma religião ou outra. E acho que é importante deixar claro que nós não estamos falando de religião como um papel normativo, mas nós estamos falando desse olhar metafísico. Que você Sim. pode acreditar no sol, em Buda, em Deus, em Jesus, no que você quiser, mas que você precisa ter esse olhar, né, para todo um componente energético que nos banha nessa vivência aqui nesse planeta. Sim, é importante diferenciar a condição de Estado laico ou de laicidade da pluriconfessionalidade. O indivíduo tem que ter o seu sistema de crenças respeitado. Isso é norma até para acreditação de qualidade hospitalar, que as instituições reconheçam, respeitem as necessidades espirituais, os valores culturais de cada paciente. Então, isto as instituições já estão percebendo, porque elas querem essa qualidade, essa acreditação. Também já estão convencidas de que é possível respeitar estes valores, atender às necessidades espirituais dos pacientes, sem que isso seja ofensivo, agressivo, invasivo. Existe técnica atualmente para fazer isso e as instituições estão empenhadas em desenvolver esse tipo de apoio. Por exemplo, eu me lembro que a figura do capelão é uma figura muito presente nos hospitais desde que o mundo é mundo, né? Sim. Mas, aos poucos, nós percebemos outras correntes também frequentando o ambiente hospitalar e sempre num clima de muito respeito, de um convívio saudável, como deve ser. E eu acho que essa é uma presença cada vez mais importante nos ambientes de saúde física e mental. Sim, a capelania começou com a capelania militar. Há muitos séculos, o capelão era o sacerdote que levava uma relíquia religiosa, santa, à frente dos exércitos,
para que Deus acompanhasse esta campanha. E assim ele ia dando assistência também espiritual para os combatentes. O conceito de capelania se estendeu para toda a instituição de internação, presídios, hospitais, manicômios, e se manteve também no meio militar. E originalmente esse termo estava associado ao catolicismo, né? A capelania cristã. Mas, atualmente, existe a capelania judaica, a capelania hindu. Então, esse termo passou a ser supradenominacional para se tornar algo que atenda à espiritualidade como valor humano universal. Entendi. Então, ou seja, quem ganha é o paciente, mesmo a equipe, porque a equipe pode se beneficiar disso nos dias difíceis, nos dias que tem muitas perdas. Sim, os clientes do apoio espiritual incluem não só o paciente, os seus familiares, como também os cuidadores e os profissionais de saúde, muitas vezes negligenciados, né? É algo que deve partir da instituição, chamar a atenção para isso, porque existe uma demanda reprimida. Se a instituição de saúde se manifestar, trazer atividades que possam desenvolver o bem-estar espiritual dos profissionais de saúde, eles vão ficar muito satisfeitos e vão transmitir essa satisfação como produtividade e como resultado no seu trabalho. E assim, numa perspectiva mais ampla, como que a gente poderia definir o tal do bem-estar espiritual? O que é isso, Marcelo? Esse bem-estar religioso e espiritual combina duas palavras, né? Religioso e espiritual. E aqui a gente precisa fazer uma diferenciação. Esses dois termos têm uma relação entre si, porém não são sinônimos. A espiritualidade é um valor humano, universal, que se refere à nossa capacidade de conexão em vários níveis. Conexão conosco mesmos, com os outros, com a natureza, com o sagrado, seja ele qual for. Isso é algo que não depende de denominação religiosa. A religiosidade é a forma como o indivíduo se relaciona com aquela denominação, através dos cultos, através das crenças, através da doutrina, e isto também o preenche. Normalmente, nós vamos ver que as pessoas expressam a sua espiritualidade através da sua religiosidade, mas nem sempre é algo universal isso, porque algumas pessoas podem não ter uma denominação religiosa e serem altamente espiritualizadas e vice-versa. Outra pessoa pode ser muito religiosa, atender a todos os cultos e as demandas da sua denominação e ser vazia espiritualmente. O bem-estar religioso e espiritual se dá quando a pessoa sente preenchimento, encontra significado, um propósito para as coisas, para a vida, um sentido, e isso a sustenta como um sistema de crenças a complementar o seu bem-estar geral causado por todas as outras coisas da nossa atividade humana. Então a pessoa pode saber que ela experimenta um bem-estar espiritual quando ela realmente vê uma razão para acreditar, né? Não só na vida, como em si mesma, como no outro, como nas relações. Acreditar que nós estamos num caminho evolutivo que nos leva em direção ao melhor, ao que for melhor para cada um de nós. O nosso cérebro precisa de explicações. O sofrimento é relativo, porque o que esmaga a pessoa, como disse Viktor Frankl, da logoterapia, né? Ele disse que o que esmaga a pessoa não é o sofrimento sem sentido. Porque qualquer um de nós se proporia a sofrer por um filho, por um ente querido, e ia fazer isso com muita satisfação. O sofrimento sem sentido é aquilo que destrói a vida da pessoa. Quando a pessoa
encontra força, significado no seu sistema de crenças, ela tem algo em que se apoiar e ter esperança para poder superar esses momentos da vida que estão fora do nosso controle. E aí, só a título de um comentário, para quem não conhece, o que é bem difícil, porque o Viktor Frankl, ele é bastante conhecido. Ele é uma pessoa que esteve num campo de concentração e ali ele, muito esperto, muito inteligente, um verdadeiro gênio, começou a observar que havia pessoas que morriam rapidamente, que existiam, e outras que sobreviviam. E ele percebeu, depois de muito refletir, muito investigar, que as que sobreviviam eram as que encontravam, de fato, um sentido, apesar de toda aquela diversidade, não é isso? E a partir Exato. disso ele estruturou um modelo de psicoterapia que, inclusive, agora está voltando e as pessoas estão se interessando demais por isso. Ele percebeu que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto a forma como a pessoa vai reagir a uma situação, né? Isso é dela mesma, não pode ser mexido, vem do seu interior. Então ela tem uma escolha, não é isso? Exato. A escolha é de como a gente pode reagir. Então é assim que livre-arbítrio e determinismo se interrelacionam. O determinismo é o que está à nossa volta, é o que vai acontecer. É o campo de concentração. Campo de concentração e todos os eventos adversos da nossa vida. E o livre-arbítrio é como nós vamos reagir. Se nós temos uma bagagem interior de um bem-estar religioso e espiritual que nos sustenta, que nos dá opções, nós podemos reagir de uma forma diferente. E a busca, talvez, até para a saúde mental e física, seja toda essa, o bom exercício do livre-arbítrio. Não é verdade? Sim, sim. O indivíduo pode ir desenvolvendo esse templo interior para onde ele corre nesses momentos que estão fora do seu controle. Esse templo interior a gente vai construindo com atividades do dia a dia, com pesquisas sobre o porquê das coisas, questionamentos, e aos poucos a gente vai construindo. E muitas vezes a doença é um momento de colheita. A pessoa vai colher aquilo que plantou. Ela vai ter a sua poupança de bem-estar religioso e espiritual para gastar nestes momentos adversos. Sim. E aí ela pode funcionar, né, como uma prova que vai nos ajudar a evoluir mais rápido, porque a partir de quadros graves, a gente percebe que a pessoa faz uma ressignificação do mundo e da vida muito interessante. Tem pessoas que mudam, inclusive, de patamar após uma vivência difícil, como uma doença crônica, uma doença, né, dessas mais difíceis de tratar. E isso é uma coisa muito importante, eu creio. A maneira como a pessoa pode se modificar. Mas o ideal seria a gente conseguir se modificar também longe da adversidade, ou seja, quando a vida está mais tranquila, vai fazendo essa poupança e ainda assim encontrar um espaço para modificar e para evoluir e para adquirir conhecimento, né? Sim, e o grande desafio na medicina é ver como nós podemos colocar isso no tratamento médico, porque nós não podemos prescrever para os pacientes a oração ou prescrever busca por um sistema de crenças mais sólido. Mas já podemos prescrever meditação, o que é um Sim, pulinho ali que a gente consegue dar, não exato. é? Isso pode levar a uma abertura da mente da pessoa, da aceitação para outras realidades, e isto levar a uma reação em cadeia e a pessoa realmente encontrar uma transformação. E aí, a partir dessa possibilidade de exercer, começar a exercer essa introspecção, sabe? Essa vivência de um mundo metafísico, ainda que seja um estado meditativo, sem dúvida isso pode ser um caminho. Sim, o indivíduo, como eu falei, não precisa estar ligado a uma denominação religiosa, a um sistema específico de alguma tradição para poder encontrar o seu caminho. A pessoa pode fazer o seu caminho. Normalmente, é bom a gente se apoiar em coisas que já existem, que já estão consolidadas, que formam comunidades com as quais a gente pode dividir esse caminho, né? Mas também dá para fazer esse caminho de uma forma individual.
Mas me conta uma coisa. Agora nós vamos entrar numa parte importantíssima que a gente vai falar dessa lindeza que o Marcelo trouxe, que é um livro que se chama Apoio Espiritual em Saúde, Manual Prático. Olha só, ele é do Marcelo Saad, esse que está conversando com a gente, do Fábio Nasri, é isso? Isso. Nasri, e uma série de colaboradores. Então você está me contando que a gente não pode prescrever oração. Sim. Como é que a gente faz para ter um apoio espiritual em saúde sem prescrever oração? Quero ouvir tudo sobre essa lindeza, pessoal. Olha aqui. Esse aqui é para mim? Isso. Olha, depois você vai precisar autografar. Opa, com Então prazer. me conta tudo sobre esse lindo projeto que vocês fizeram e que lançou em abril desse ano, não foi? É recente? Lançado há pouquíssimos meses, levou um deixar ano aqui. para ser produzido Uhum. e surgiu de uma visão que nós temos de que é muito difícil nós aproveitarmos esse conhecimento acumulado das pesquisas científicas que mostram aquela associação entre o bem-estar religioso e espiritual e bons parâmetros de saúde. É necessário entender como nós podemos aplicar isso na prática clínica. Quando eu falo na prática clínica, não é apenas dos médicos, mas dos profissionais de saúde também. É necessário que os profissionais de saúde conheçam o seu papel, é necessário que os gestores das instituições de saúde também se engajem, saibam como eles possam colaborar também. É necessário que todos conheçam os principais resultados dos estudos científicos acumulados, principalmente dos últimos 30 anos. Como a sua área de pesquisa, você acaba sendo um excelente organizador para esse conteúdo. Sim, eu acabei criando o índice, né, os temas que a gente gostaria de ver abordados, fomos convidando especialistas na área para escreverem e conseguimos fazer uma obra, eu acho que bastante equilibrada. O objetivo é que seja algo bastante prático e objetivo, né? Tanto que a própria editora sugeriu o termo manual prático no título do material para que ele pudesse ser usado e poder inspirar novas ações concretas. Então fala não só do apoio espiritual ao paciente em si, inclusive o Einstein, ele é um dos apoiadores do projeto, é isso? O projeto nasceu dentro do Hospital Albert Einstein. Lá Uhum. nós temos grupos focais específicos para determinados assuntos. E um deles é um grupo de espiritualidade. Temos aí umas 70 pessoas do hospital envolvidas nesse grupo. Nós fazemos reuniões à distância, que são mensais, e surgiu então a ideia de fazer algo concreto. Eu entrei à frente desse projeto, junto com o Fábio Nasri, que é o coordenador do grupo de espiritualidade lá do Einstein, e nós fizemos isso como uma atividade desse grupo. Falamos com a biblioteca do Einstein, ela concordou em também dividir o selo editorial da instituição com essa obra, que foi produzida pela editora Manoli, assim fica algo concreto, algo para ser usado decorrente das discussões que foram feitas nesse grupo especial. Então o foco não é só prestar esse apoio espiritual ao paciente em si, mas também a todo o corpo clínico, aos usuários, aos funcionários. Quer dizer, se a gente vê alguém em sofrimento, é a premissa da caridade. Nós podemos levar uma palavra a essa pessoa e todo lugar, todo ambiente se torna um ambiente saudável espiritualmente para todos aqueles que vão enfrentar adversidades nesse lugar. Sim, a gente tenta abranger o caminho que já existe através da experiência de outras instituições, também os desafios que os profissionais e as instituições de saúde podem enfrentar ao tentar implantar esse tipo de serviço, a prática legal e bioética também,
nós tentamos cercar todos os assuntos relacionados à prestação do apoio às necessidades espirituais de pacientes. Como é essa questão da bioética, assim? É uma questão onde a gente pisa em ovos. Por isso que eu perguntei. Veja, no conceito do Estado laico, nós temos que a religião não interfere nas ações civis. Porém, isso não impede que a religião esteja presente nas ações civis. Que as religiões estejam presentes no sentido de respeitar valores culturais, sistemas de crença de pacientes, dos seus familiares e poder atender às necessidades especiais decorrentes deste tipo de necessidade. Então, um exemplo, digamos que está lá no Einstein, aí tem uma mãe de santo muito doente, que vai precisar de certos rituais e precisa que as pessoas vão paramentadas e vão ali realizar um ritual no quarto. Isso é permitido? Ou as pessoas ficam meio olhando, assim, não vai poder baixar um santo aqui? É permitido como visitante, né? E que siga regras do hospital. Por exemplo, a questão de ruídos que possam afetar a rotina do hospital, uso de chamas, velas ou coisas assim que é interditado dentro do ambiente hospitalar por causa dos gases inflamáveis. Então, tendo isso respeitado e também o indivíduo que está vindo fazer o ritual, a visita religiosa, ciente de que ele não pode tocar no paciente se ele estiver em isolamento, ciente de que ele não pode oferecer alimentos, às vezes, para um paciente que esteja com alguma restrição. Dadas todas estas características, não existe interdição a esse tipo de atividade. Então, vai lá um líder religioso como visitante, tá, e pode prestar esta assistência. Agora, o que nós queremos que evolua, não só no Einstein, como em todos os hospitais, é que estes líderes religiosos frequentem regularmente a instituição e possam visitar todos os pacientes que desejarem receber essa visita. Porque lá no Einstein já existe isso para os pacientes judeus. Quando o paciente judeu é internado, é perguntado a ele se ele deseja visita de um rabino, de qual denominação, tem várias denominações ali, várias congregações que visitam o hospital em dias certos, e perguntam também se ele deseja comida kasher, comida permitida dentro do judaísmo, né? E o nosso objetivo é que isso se expanda para outras religiões também. E eles são voluntários ou são contratados? São voluntários. Estes visitadores vêm das suas congregações em dias específicos, vão aos leitos determinados para fazer essas visitas, acompanhados dos voluntários do hospital. Então, existe uma supervisão e isso é atendido. Se nós tivermos isso para pelo menos umas outras 3 denominações religiosas mais prevalentes no Brasil, nós vamos fazer um movimento proativo. Não vamos ficar só esperando que o paciente peça por isso e aí o hospital tente buscar uma solução. Mas, Marcelo, olha que maravilha o que você está me dizendo. Que então o hospital estaria de portas abertas, assim como todos os hospitais deveriam estar, para outras formas, né, da profissão da fé. Então, poderíamos ter ali já tem o rabino, poderia ter um padre católico, poderia ter um evangélico, que é bem prevalente, um espírita. Sim, na questão da visitação religiosa, do atendimento a essas necessidades, existe lei federal que garante o acesso de um líder religioso para prestar esse tipo de atendimento a um paciente internado em qualquer instituição de internação, como eu falei. Presídios, os manicômios, militares, quartéis, né? E também os hospitais.
Tem lei federal que permite esse acesso. Esse acesso não pode ser interditado. Mas seria bom um movimento proativo da instituição, já garantindo uma visita regular desses líderes religiosos, semanalmente, para que então os pacientes que quiserem aderir a esta visita possam recebê-lo no dia específico. E sobre, bom, então tem essa coordenação de pesquisa. Você tem ciência de quais são os estudos, ou se tem alguns estudos muito interessantes sendo conduzidos nessa área, né, de espiritualidade e ciência? Olha, na parte do apoio espiritual, é muito difícil provar que a assistência espiritual traga melhores desfechos de saúde, esteja associado a menos tempo de internação ou melhores parâmetros de saúde. Isso é uma luta mundial aí, dos capelães, daqueles que prestam esse tipo de serviço, para tentar demonstrar a efetividade clínica da sua atividade. Querem mostrar que é mais do que simplesmente uma atividade edificante, de conforto, que, na verdade, tenha impacto clínico, que justifique custo-efetividade de uma instituição investir nesse tipo de coisa. Talvez pensar num delineamento de pesquisa em que fosse possível mensurar isso, porque são aspectos muito subjetivos e muito intrincados. Existem muitas variáveis a se observar para isolar apenas essa variável. Exato. Não é verdade? É um quebra-cabeça difícil. Vários institutos de pesquisa no mundo estão empenhados em tentar demonstrar esse tipo de associação entre a visitação religiosa e espiritual e os desfechos concretos de saúde, né, para mostrar essa custo-efetividade e justificar isso para os gestores hospitalares. O ideal seria que, no mundo perfeito, não precisássemos justificar cientificamente, mas que pudéssemos apenas observar empiricamente, porque é evidente o bem-estar que as pessoas demonstram, até mesmo nas feições. Não sei se você já reparou uma pessoa no pré e pós-oração, como, assim, ela muda. É quase inexplicável. Até o rosto, o relaxamento, o olhar, Sim. que fica mais pacífico. Exato. Na prática, as pessoas acabam se virando, os pacientes internados. Então, a pessoa pode telefonar para o sacerdote da sua congregação, pedir que ele venha fazer uma visita, mas isso é complicado, porque o sacerdote, diferentemente do que normalmente a gente pensa, ele não está ali à disposição para poder fazer essa visita na hora que o paciente deseja. Ele tem outras atribuições. Ele vai fazer um transporte da sua paróquia até o hospital. Se ele for de táxi, quem é que paga o táxi do padre, né? Exato. Tem uma série de questões em que o hospital, seja ele qual for, né, poderia ser um pouco mais proativo, garantir esse tipo de facilidade. Porque, afinal de contas, estamos falando de instituições que recebem milhões. Né? Então, talvez separar um pouquinho, assim, uns 5 mil reais, seria tanto, assim, por o mês? bom seria para transportar o povo? O bom é que a gente colocasse esse tipo de demanda dentro de um projeto de humanização bem abrangente, porque senão fica uma iniciativa solta. Tá bom, então nós vamos fazer isso, vamos trazer esses sacerdotes aí tantas vezes por semana. Fica uma coisa meio solta que no primeiro vendaval, no primeiro corte de gastos, vai acabar caindo fora. Isso tem que estar engajado dentro de um programa abrangente de humanização e fazer parte para se enraizar mesmo na cultura da instituição e também na prática dos profissionais de saúde. E vocês têm trabalhado nisso, nesse projeto? Como funciona? Esse grupo de espiritualidade do Einstein também se propõe a trazer perspectivas novas para a instituição, né? Então, na medida em que nós reunirmos um cabedal de informações, montarmos um projeto coerente,
nós podemos levar isso para os gestores, sugerir, mostrar a custo-efetividade, mostrar que isso vai melhorar a experiência do paciente, né? Porque hoje em dia é isso que é importante, a experiência do paciente. Não só o tratamento, não só a cura da doença, não só a alta hospitalar, mas toda essa experiência. A hotelaria, Exato. né? Se a instituição entendeu as necessidades, respeitou o que o paciente precisava, teve essa sensibilidade, tudo isso faz parte da experiência. É. E esses hospitais, e esse projeto, ele poderia virar inclusive um modelo para outras instituições que talvez não teriam tempo ou dinheiro ou até a ideia de bolar algo assim. Então, dadas as devidas proporções, ele poderia ser replicado. E aí se formaria uma corrente do bem. Sim, os grandes hospitais são modelos, né, para a maioria dos outros. Então, uma coisa que aconteça, que tenha uma repercussão importante, vai fatalmente ser copiado também. Ao mesmo tempo, vai ficando cada vez mais exigente os critérios para acreditação de qualidade. Coisas como esta, da boa experiência do paciente, respeito aos seus valores, o atendimento centrado no paciente, estão cada vez mais presentes nos critérios de acreditação de qualidade. Portanto, em algum momento isso vai deixar de ser uma opção para se tornar uma obrigação. Ok. Mudando um pouquinho o foco, me chamou a atenção, então, a AME BR. Quer dizer, então, existe uma associação médico-espírita, e aí eu quero explorar isso contigo. Quer dizer, quando foi que se sentiu a necessidade de juntar essas duas coisas, que o senso comum acha que, né, os médicos são duros e frios, e onde já se viu pensar que eles poderiam ter uma espiritualidade? Então, que beleza, né? O momento em que alguém pensou, vamos formar uma associação espírita Sim, e médica. Como é exato. isso? Como é a história dessa instituição? Então, agora fechando este capítulo, né, que estamos falando aqui do quanto a ciência, a medicina está se aproximando da questão da espiritualidade, da religiosidade do paciente e o quanto isso realmente traz impactos positivos para o seu tratamento, né? Falamos disso até agora. Vamos agora Sabe abrir como chama isso Ah, na psicologia? sim. Resumo capsular. Conta que você é uma pessoa extremamente organizada. Adorei. Sou organizado. Adorei. Esse negócio de resumo capsular aqui é vida. Então vamos lá. Isso. Falamos desse assunto Falamos. que é universal, que é totalmente aceito no meio acadêmico, no meio científico, no meio técnico. Agora passamos para um outro braço no qual eu também estou envolvido e colaborando, que é o da Associação Médico Espírita, que já tem 50 e pouquinhos anos de idade e nasceu quando alguns médicos espíritas começaram a se reunir semanalmente para discutir como é que alguns ditames do espiritismo poderiam ser usados para beneficiar o avanço da medicina, do tratamento e da representação do ser humano. Lembrando que muito da obra de Kardec pontua aspectos científicos que nem se sonhava que pudessem existir muito antes, que foi quando ele escreveu lá a codificação. Sim. Então, acho que talvez tenha um pouco a ver com isso, assim, né? Como ele traz bases para entendimentos do que é o ser humano, do que é a saúde, do que é a doença e do que é o equilíbrio, isso poderia ser aproveitado pela medicina. E aí esses médicos começaram a fazer reuniões semanais e eles perceberam, até por indicação dos mentores espirituais que orientavam essas reuniões, que eles precisavam criar uma associação, algo concreto, não apenas aqueles médicos especificamente reunidos. Eles fundaram, então, em 68, a Associação Médico Espírita de São Paulo. Isso foi crescendo, foi tendo aceitação, foi tendo repercussão positiva pelo Brasil. Outras associações médico-espíritas regionais começaram a ser formadas, e aí, então, há 30 anos,
foi formada a AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil, para congregar todas essas AMEs espalhadas por aí. E depois até surgiu a AME Internacional Olha, para congregar as organizações que começaram a surgir inspiradas em outros países, inspiradas nesse modelo. E em 91 começou a ser feito o MEDNESP, que é o Congresso Brasileiro da Associação Médico Espírita, para discutir a interface entre esses ditames espíritas e elementos da medicina, coisas que ainda precisam de algum desenvolvimento, como que esse conhecimento do espiritismo poderia colaborar. Desde 1991, e aí, no ano que vem, nós vamos ter uma nova edição do MEDNESP, aqui na cidade de São Paulo. olha a oportunidade, pessoal, de 19 a 21 de junho de 2025, nós temos um encontro marcado no MEDNESP. Isso, tem um ano para a gente se preparar. E este MEDNESP vai ser especial por alguns motivos. Primeiro, porque ele vai estar comemorando 30 anos do nascimento da AME Brasil. E também vai ser especial porque ele vai estar voltando para a cidade de São Paulo. Toda essa iniciativa, como eu falei, começou aqui em São Paulo. Durante muitos anos, o MEDNESP foi feito aqui, a cada 2 anos. Começou a ser feito em outras capitais para poder levar esse desenvolvimento para outros lugares. E agora, depois de muito tempo, está voltando aqui para São Paulo. Vai ser um evento especial. Nós vamos tentar atender as pessoas que têm interesse mais na parte espírita propriamente, do conhecimento de saúde dentro do espiritismo, e também as pessoas que têm um interesse técnico de como isso pode ser usado clinicamente. É difícil atender esses dois públicos, mas nós vamos montar uma programação que deve satisfazer todo mundo. E é possível usar esse conhecimento clinicamente? Sim, é possível integrar, é possível, no mínimo, divulgar os desenvolvimentos que estão sendo feitos nos Estados Unidos, na Europa, sobre a importância da espiritualidade na saúde e sobre conceitos da consciência independente do cérebro. Isso é algo que está sendo feito, estudos muito sérios em instituições consagradas, demonstrando que a consciência provavelmente é um elemento essencial, não é um mero produto da atividade cerebral. E nós vamos também puxando esse lado espírita da explicação desse tipo de fenômeno, na nossa interpretação de como o conhecimento espírita pode colaborar para essa discussão. E para o entendimento de coisas que a nossa vã filosofia não explica, né? Então, por exemplo, talvez exercendo aqui a futurologia, talvez um dia nós possamos falar em saúde vibracional, na Sim. possibilidade de trazer a nossa vibração a partir do pensamento. Então, o bem pensar seria uma maneira de conseguirmos equilibrar a nossa vibração e fazer a nossa evolução a partir da saúde, inclusive, não só física como mental, a partir desse equilíbrio vibracional. Sim, a ciência está paquerando o espírito, mas ela nunca vai assumir esse relacionamento com o espírito. Ela começa a dar nomes alternativos para isso que nós chamamos de espírito, como, por exemplo, consciência independente do cérebro, ou consciência como elemento essencial, né? Mas não vai chamar de espírito, vai chamar de outra coisa, não tem problema, pode chamar do que quiser. O que nós queremos é trazer o que nós conhecemos dentro do espiritismo, que é uma denominação religiosa aqui no Brasil, porque não surgiu assim na França há mais de 150 anos. Surgiu porque é uma filosofia. como um sistema de desenvolvimento humano. E aqui acabou tendo os contornos de uma denominação religiosa, o que contaminou um pouco a discussão.
Mas é possível a gente isolar isso e mostrar que o Espiritismo tem propostas muito interessantes para enriquecer esta questão da mente independente do cérebro. A começar pelo conceito da fé raciocinada, que é quando nós podemos sim questionar, quando nós podemos sim colocar muitas hipóteses, assim como Kardec fez, para que possamos chegar não a uma verdade absoluta, mas a possibilidades muito interessantes e muito importantes no que diz respeito ao que a gente tem de mais importante, que é o quê? O que estamos fazendo aqui. E o Mednesp é todo fé raciocinada, porque não temos coisas prontas ali relacionadas à aplicabilidade disso na medicina, no tratamento, no conhecimento do que é o ser humano. Nós vamos construindo isso com as palestras, com as discussões e assim vamos desenvolvendo o assunto, né? O Espiritismo não veio acabado, veio como uma série de propostas para que nós possamos discuti-las. E nós temos esse fórum a cada 2 anos, que é o Mednesp, para fazer esse tipo de coisa. E me parece que vai ter um esquenta agora em julho, né? Como é que é esse esquenta? Isso. Me fala que eu quero ir. Eu já estou lá. Dia 6, é isso? Um evento preparatório. No dia 6 de julho deste ano agora, de 2024, vamos ter o primeiro encontro nacional de pesquisa e espiritualidade da Associação Médico Espírita do Brasil. Nós vamos reunir pesquisadores brasileiros de renome internacional para falar como estão essas pesquisas atualmente no mundo e no Brasil, como é que nós podemos alavancar isso também aqui no Brasil. E vamos enfocar principalmente 4 grandes blocos. Um é a espiritualidade e religiosidade relacionada à saúde física, espiritualidade e religiosidade relacionada à saúde mental, também a terapias complementares espirituais / espíritas e fenômenos da consciência sugestivos da sobrevivência após a morte. Esses são braços concretos que têm sido desenvolvidos em pesquisas no mundo inteiro. Nós vamos analisar como está isso, ver como nós podemos progredir mais aqui no Brasil, gerando pesquisa própria e também como é que isso tem uma interface com o espiritismo. E é um evento aberto a quem estiver interessado, é só pesquisadores? Ele tem esse enfoque técnico, acadêmico, mas qualquer pessoa interessada pode comparecer, tá? A linguagem vai ser um pouco técnica, mas as pessoas sempre vão aproveitar a discussão, principalmente a interação, porque ali nós vamos ter vários momentos de debate. Todo mundo vai ter oportunidade de também colaborar. Falando de um desses blocos que me chamou a atenção, quando nós falamos da sobrevivência da consciência ou do espírito à morte, tem alguns estudos envolvendo estados comatosos, né, nos quais a pessoa poderia ter uma amplitude de consciência e depois, quando ela voltasse, ela teria encontrado a possibilidade realmente de vivenciar isso fisicamente. Sim. No conceito de mente independente do cérebro, nós temos a noção de que a mente pode receber informações além dos 5 sentidos conhecidos, os sentidos biológicos físicos. E através desses estados alterados de consciência, nós podemos talvez entrar em contato com realidades com as quais nós não temos normalmente em estados ordinários da consciência. Isso pode ser na experiência de quase morte, pode ser nas experiências de final de vida, memórias de vidas passadas, mediunidade, uma série de outros fenômenos que podem mostrar realidades que estão fora do nosso alcance. E aí, nesse fórum, vai se discutir o que tem de novidade em termos de pesquisa
em cima Sim. disso. Sim, mostrando as lacunas que ainda existem e como a gente pode desenvolver o assunto melhor, né? Mediunidade tem muitos estudos mostrando que, em alguns casos, especificamente, as informações são coerentes e o médium consegue essas informações de um modo não ordinário, não relacionado aos cinco sentidos, né? Na experiência de quase morte, nós temos aquelas situações em que o indivíduo relata o que aconteceu durante a sua ressuscitação, o que seria impossível porque o seu cérebro estaria desligado. É uma visão de cima, né? Ele consegue falar em detalhes. Ver detalhes e falar coisas a que ele não poderia ter acesso porque o seu cérebro sem oxigênio está num modo desligado. Tem aí a experiência também de memórias de vidas passadas, onde alguns pesquisadores, nas últimas décadas, foram atrás desses relatos, viram que alguns relatos eram coerentes com pessoas que já tinham existido no passado, e que isso não pode ser mera coincidência. Experiências de final de vida, também onde o sujeito vê parentes falecidos, né? E às vezes esse falecido, ninguém estava sabendo que ele estava falecido, que ele tinha morrido. Olha só que coisa É. interessante. Então o sujeito fala, estou vendo o fulano aqui, e depois é que a família vai descobrir que esse fulano faleceu há pouco tempo, né? São coisas assim que não dá para atribuir ao acaso, à coincidência, a efeito placebo, nada das explicações convencionais. Mas ainda que se pensasse fora dessa transmissão oral, né? Como se explica toda a obra de Chico Xavier, que era uma pessoa não iletrada, mas não era assim né? Não teve estudo que pudesse justificar uma produção tão imensa, de estilos tão diferentes, que até passaram no computador aquilo, e realmente o computador não conseguiu dizer que era a mesma pessoa, ao contrário, ele associou isso, por exemplo, Camilo Castelo Branco. Quer dizer, é uma coisa que a prova está ali. Sim. É só estudar. As pessoas não vão atrás de entender e de estudar e de perceber que aquilo está ali. Em vários aspectos, a obra de Chico Xavier é um fenômeno. Alguém com um segundo grau incompleto, escrevendo mais de 400 livros, né? Estilos diferentes que a semântica, estudos literários mostraram que foram escritos por mentes diferentes. Gente, como ele fala muito melhor que eu, você espia uma lindeza dessa? Não dá, né? Por favor. E aí? Continua, que eu estou aqui me deleitando com o senhor. Mas tem uma coisa principal, que são alguns pontos que Chico Xavier não poderia conhecer e que ele coloca na sua obra. Por exemplo, teve um estudo com um pessoal da Associação Médico Espírita que levantou na obra de André Luiz vários relatos sobre a importância da glândula pineal na saúde, na vida da pessoa e tudo mais. Na década de 40, a glândula pineal era considerada uma glândula sem qualquer importância. E isso parecia um erro, né? Na obra de Chico, aquilo parecia sem sentido. Porém, algumas décadas depois foi descoberta a melatonina. Melatonina produzida pela glândula pineal, que tem inúmeras funções no nosso organismo, inúmeras funções regulatórias que batem com aquelas descrições que foram feitas. Então, André Luiz não usou o termo melatonina, não usou o termo hormônio. Nem epífise, né? Ou usava já epífise? A epífise já usava, mas ele não usou esses termos porque ainda não existia. Depois é que isso foi ter nome. A melatonina, produzindo uma ação que estava na descrição lá de André Luiz da década de 40. Então, por muitos aspectos, a obra de Chico Xavier é um fenômeno. É um fenômeno. E é o que eu sempre digo. As provas estão ali, para quem quiser realmente se debruçar e se dignar a olhar. Sim. Não é verdade? Exato. Mas eu acho que há uma certa resistência em realmente
endereçar essa pesquisa, né? Ou É, tem uma preguiça e tem um ceticismo obstinado, né? Só que esse ceticismo obstinado não conseguiria explicar os 400 livros, você precisaria ter 20 escritores fantasma. Fantasma que eu digo são aqueles ocultos, aqueles os indivíduos ghostwriters. que estão ali eh, escrevendo por várias décadas, né, para se conseguir aquele resultado. É verdade. Então, talvez, não sei se seria mais um trabalho da FEB, né, que é a Federação Espírita, poder divulgar essas coisas, né? Como, por exemplo, muita gente não sabe como Kardec estruturou o trabalho dele. Que ele mandou cartas, que ele era um cético, um pesquisador, um cientista genial, e que ele mandou cartas para pessoas diferentes com as mesmas perguntas, e essas cartas foram respondidas com um conteúdo muito semelhante, o que Exato. estruturou a obra. Ou seja, isso em si já é algo também inexplicável. Sim, ele usou o método científico da sua época, ele usou os termos científicos da sua época, né? Quando ele fala de fluidos ou outros aspectos assim, eram termos usados pela ciência, pela física. Então, ele trouxe esse tipo de conhecimento, esbarrou na fé católica, provocando-a e tudo mais, e trazendo um desconforto, que na verdade só aumentou o interesse pelo espiritismo, né? Todo mundo queria ver que coisa proibida que é essa que estão falando tanto. É que nem aquela biografia do Roberto Carlos. Tirou do mercado, Jesus, todo mundo queria a biografia do Roberto Carlos. Foi o Exato. efeito inverso, não é verdade? O tiro saiu pela culatra, É. se desenvolveu muito aqui no Brasil, abrangeu essa diversidade como um sistema de crenças, transformando-se aí numa denominação religiosa e ainda com muito potencial de contribuir com a ciência, principalmente com a medicina. Talvez das abordagens ou das, né, religiões seja a que mais se ocupa de buscar compreender essa face científica desses fenômenos. É, podemos dizer que temos informações de bastidores. O Espiritismo traz informações ali dos bastidores espirituais. E que essas seriam, então, informações quentes. Tá? Porque não foram recitadas por alguém ou trazidas por algum profeta ou não saíram da mente de alguma pessoa. Nós entendemos que elas foram ditadas através de médiums diferentes, e esses médiums diferentes trazendo as mesmas propostas não poderiam estar envolvidos numa fraude, por exemplo. Porque eram de lugares muito distantes, Exato. né? Ou seja, eu percebo muita simpatia das pessoas pelo espiritismo, na medida em que ele acolhe todas as maneiras de pensar e não é preconceituoso, ele não busca combater absolutamente nada, muito pelo contrário, né? Então eu percebo que mesmo nós somos um país extremamente sincrético, né? Então eu percebo que mesmo católicos, umbandistas, todos eles têm um olhar de carinho hoje. Eu acho que isso é uma coisa que talvez tenha mudado, né? O espiritismo ele é respeitado e isso é uma coisa muito importante. Sim, o que é respeitado é a diversidade, a crença individual, os valores da pessoa, sejam eles quais forem. Então, atualmente, pega muito mal criticar esse tipo de pensamento, de vertente da pessoa, né? E dentro disso é que nós podemos ter um pouco de voz, podemos mostrar oportunidades de mostrar para a ciência o que o Espiritismo pode trazer. E estamos vivendo realmente um momento inédito de comunicação, de liberdade de expressão, de facilidade de alcançar as pessoas através das mídias. É um momento bastante especial e acho que ainda vamos ver algum desenvolvimento bastante positivo. E é uma evolução. O que Sim, fala que a nossa transição está em pleno
plena efervescência, né? Estamos num momento de transição desse mundo. Estamos na aceleração da transição planetária. Estamos indo para um mundo realmente de regeneração e isso mostra quão especial é estar nesse espaço-tempo, nesse ano de 2024, com essa possibilidade de vivos aqui estarmos e contemplarmos tudo isso. Está acontecendo no nosso tipo de vida. Eu acho que esta é uma encarnação, se acreditarmos aí nas várias encarnações, essa seria uma encarnação da virada, para a gente ter acesso a todo tipo de informação, para a gente poder fazer livres escolhas, sem interferência do Estado ou de algum outro tipo de pressão. Temos essa liberdade, temos a informação que quisermos e podemos, então, escolher o nosso caminho. É isso aí. E se você quer ganhar na mega da virada espiritual, começa a prestar atenção no que você está escolhendo para você. O bem pensar é a saída para tudo. Se nós conseguimos manter um padrão cognitivo positivo, sempre olhando para a técnica do por outro lado, você conhece a técnica? Não. Eu sempre falo, vamos usar a técnica do por outro lado. Pô, tô sem dinheiro, tá tudo ruim. Por outro lado, complete a frase. Tenho saúde, tenho uma família legal, né? Vou sair com a turma hoje à noite. Então, essa técnica é uma que ajuda a gente a manter a nossa saúde vibracional aí em alta. Sim, com certeza. Não é verdade? Outra perspectiva pode trazer uma outra saída. E pode nos ajudar a fazer essa manutenção, né, do nosso humor, do nosso estado emocional. Porque, no fim das contas, é o que você disse. Tem coisas que não temos controle, que é o determinismo mesmo. E aí a gente precisa saber lidar com essas adversidades. Não Exato. Marcelo, vou te pedir uma gentileza. Sim. Você vai olhar para a sua câmera e vai levar uma palavra de consolo, de esperança, uma palavra inteligente. Qualquer mensagem que você quiser deixar para as pessoas que estão nos assistindo. Então eu vou falar uma frase que eu escutei hoje, que já deve ter sido tão repetida, que deve ter se perdido a autoria dessa frase, que é: como cientista, eu prefiro ter uma questão sem resposta do que uma resposta que eu não possa questionar. É isso que nos move para frente, é o questionamento, é a busca por novas respostas e não apenas aceitar aquilo que nós temos pronto e imediato. Esta é a mensagem que eu queria trazer. Muito bom. Então eu preciso te agradecer novamente. Eu sei que o seu tempo é ouro. Então para mim é uma honra ter tido você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e espero estar aqui uma próxima vez. Com certeza absoluta. Foi um papo muito legal. E é isso aí. Estamos terminando mais um Sinapticamente. Obrigada pela sua companhia até aqui. E lembra, cuida de você. Beijão. Até a próxima.